Evangelho, sábado da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Roque Gonzales e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 33ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo, sacerdotes e mártires, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje para o 20º capítulo do Evangelho de São Lucas. O nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus vivo. A resposta de Jesus aos saduceus, retomando Moisés e a imagem dos patriarcas, não deixa margem de dúvidas. O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Deus soberano, que está acima de todas as coisas. Tem nas mãos o poder sobre toda a criação. E hoje a liturgia nos entrega também a memória desses 3 santos sacerdotes que entregaram sua vida em terras paraguaias, testemunhando o Evangelho de Cristo e anunciando aos povos da América que Cristo é o Senhor da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, com que beleza nós podemos recordar as palavras e com que alegria podemos recordar as palavras de São Roque Gonzales, que hoje a Liturgia das Horas nos entrega ao escrever para o superior da Companhia de Jesus, dando o relatório da missão. São 3 santos jesuítas. Eles falam de maneira muito amável a respeito dos desafios da missão, e ali fica claro 2 coisas. A primeira, o grande amor que esses homens têm por nosso Senhor e pelo povo que eles estão evangelizando. E a segunda, a centralidade da Eucaristia na vida deles e na vida de todos aqueles homens e mulheres que foram alcançados por eles. A centralidade da vida eucarística para poder enfrentar e suportar os desafios da missão, as inconstâncias que envolvem o nosso próprio contexto de vida. Poderemos dizer que muitas vezes também muitos de nós podem provar uma certa, eu não diria propriamente dúvida sobre a ressurreição, mas provar uma certa distância do tema da ressurreição,
na hora que olhamos para a nossa própria vida. Quantos são aqueles que se colocam a pergunta, mas, meu Jesus, como será no dia em que chegar a minha hora de partir? E pensamos em parte nas dores, pensamos em parte como vai ser essa agonia da passagem, e ao mesmo tempo o nosso coração pode se inquietar com esses pensamentos e com essas preocupações. Meu irmão, minha irmã, recorda-te que naquela hora nosso Senhor estará ali por você, com você. O teu Senhor que a cada domingo vem ao teu encontro na Santa Missa e se deixa tocar, presente no mistério eucarístico, a fim de que o seu coração se una ao dele. Como no dia da sua partida ele não viria ao seu encontro, esse Senhor que com tanta bondade e misericórdia te espera a cada domingo, então vive isso bem, vive isso com gosto. Ontem falávamos a respeito, do domingo e da preparação desse momento, do meu encontro com o meu Senhor. Vive isso bem, que a cada domingo, que a cada Santa Missa, você está se preparando para aquele encontro último e definitivo, em que permaneceremos ao lado do Senhor por toda a eternidade. O encontro de amor tão importante vai sendo preparado aos poucos, vai sendo preparado no percurso da nossa vida, e o Senhor deseja essa preparação porque Ele espera por nós. Ele se faz presença por nós, a fim de que estejamos preparados. Então hoje, quando ouvimos falar sobre a ressurreição não é uma realidade distante, não é uma realidade que diz respeito à reflexão pela hora da nossa morte, mas diz respeito ao nosso hoje, ao Senhor que está vivo por nós e quer estar conosco. Certeza maior do que essa para preparar a eternidade não há. O meu Senhor está por nós, o meu Senhor está conosco e veio ao nosso encontro por nós, para que não restem dúvidas de que Ele nos quer consigo para a eternidade, de que Ele nos espera a cada dia para estarmos juntos na eternidade. Mas Ele não nos espera para estarmos juntos lá, repito. Ele vem a cada dia ao nosso encontro para que nós possamos, desde agora, caminharmos juntos em direção à eternidade. E esse é o grande tesouro que o Senhor nos entrega. E bendito seja Deus porque essa verdade, através de homens santos como São Roque Gonzales e seus companheiros sacerdotes, essa verdade chegou até nós, em nossas terras. Foi conhecida, foi amada e foi testemunhada pelo nosso povo. Faço aqui a leitura da breve história de São Roque Gonzales, que aparece sempre na liturgia das horas. Roque Gonzales de Santa Cruz nasceu em 1576, na cidade de Assunção, no Paraguai. Então hoje temos essa grande festa desse santo paraguaio que também deixa um testemunho eloquente para todos nós da América Latina. Era já sacerdote quando entrou para a Companhia de Jesus no ano de 1609. Então, ele sacerdote passa a jesuíta, como Papa Francisco. Papa Francisco é jesuíta desde o início. Como Papa Francisco me refiro ao fato de ser jesuíta. E durante quase 20 anos procurou evangelizar as populações indígenas que habitavam nas florestas daquelas regiões, agrupando-os nas chamadas reduções e instruindo-os na fé e nas tradições cristãs. Foi morto traiçoeiramente pela fé no dia 15 de novembro de 1628, juntamente com Afonso Rodrigues, que era um espanhol. 2 dias mais tarde,
em uma outra redução, sofreu cruel martírio João del Castillo, também ele espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra a opressão colonial que aumentava a violência e o processo de escravidão. Estes 3 sacerdotes jesuítas que lutaram pelo nome de Cristo e anunciaram o Evangelho até as últimas consequências, foram martirizados na região do Rio Prata e foram canonizados em 1988 pelo Papa São João Paulo II. Escreve São Roque Gonzales em sua carta anual ao padre-geral da Ordem Jesuíta. Voltando pouco depois para lá, encontrei um local onde podia ficar, uma pequena choupana perto do rio, e passado algum tempo, ofereceram-me então uma palhoça maior. 2 meses mais tarde, o padre reitor enviou o padre Diogo de Boroa. Ele chegou finalmente na segunda-feira de Pentecostes. Com muita consolação, considerávamos como o amor de Deus nos juntava naquelas terras tão longínquas. Dividimos entre nós o limitado espaço da nossa morada, com um tabique feito de canas. Ao lado tínhamos uma capela, pouco maior que o próprio altar em que celebrávamos a Santa Missa. Por eficácia deste supremo e divino sacramento, esse divino sacrifício em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou ele a triunfar ali, naquele lugar, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios não se atreveram a aparecer mais, como testemunhou alguns deles. Resolvemos continuar na nossa palhoça, embora tudo nos faltasse. O frio era tanto que nos custava a adormecer. O alimento também não era melhor. Milho ou farinha de mandioca, que é a comida dos índios. E porque começamos a buscar pelos bosques umas ervas de que se alimentam os papagaios, com este apelido nós passamos a ser chamados por eles. Prosseguimos as coisas desse modo, e temendo os demônios que, se a companhia de Jesus entrasse nessas regiões, eles perderiam em breve o que por tanto tempo tinham possuído, começaram então a espalhar por toda a região do Paraná que nós éramos espiões e falsos sacerdotes e que trazíamos a morte em nossos livros e imagens religiosas. Divulgou-se isto a tal ponto que, estando o padre Boroa a explicar aos índios os mistérios da nossa fé, eles temiam aproximar-se das sagradas imagens com receio de algum contágio mortífero. Mas estas ideias foram se desfazendo pouco a pouco, sobretudo quando viram, com os próprios olhos, que os nossos eram para eles como verdadeiros pais, dando-lhes de bom grado quanto tinha em casa e assistindo-os nos seus trabalhos e enfermidades, de dia e de noite, auxiliando-os não só em proveito das suas almas, o que é certamente mais importante, mas também nas necessidades físicas e corporais. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, olha aqui o testemunho de que a caridade, ela é mais eloquente do que as vozes da mentira. De que modo podemos testemunhar a verdade agindo na caridade? Foi espalhada uma grande calúnia contra os padres naquela região, e de que modo eles enfrentaram essa realidade da calúnia? Perseguindo os caluniadores? Não. Mas testemunhando o Evangelho em uma prática de caridade sólida e vigorosa. Através do testemunho da caridade foi dissipada toda sombra de mentira. Através do exercício da caridade,
através do testemunho que deram, conheceu-se então a verdade. Fantástico, fantástico. É um ensinamento para a gente, hein? Olha, estamos ouvindo alguém que passou na carne esse sofrimento em um período tão difícil. E olha a fé vigorosa do coração desses homens na Santa Eucaristia. É mesmo algo para nos levantar o ânimo do coração. Olha aqui o Deus vivo que coloca em fuga as potências infernais. E assim, continua o texto, quando vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco, pensamos em construir então uma igreja que, embora pequena e modesta e coberta com palha, apareceu a esta gente tão simples como um palácio real, e ficam atônitos quando levantam os olhos para o teto. Ambos tivemos de trabalhar com barro para fazer o reboco e para ensinar os indígenas a fazerem também tijolos. Deste modo, conseguimos ter a igreja pronta para o dia de Santo Inácio, do ano passado, em 1615. Neste dia celebramos lá a primeira missa e aproveitamos também para renovar os nossos votos. Que bonito, que bonito. Houve ainda outros ritos festivos. Quanto era possível, segundo a pobreza do lugar, assim o fizemos. Levantamos depois uma torre de madeira e pusemos nela um sino, que a todos encheu de admiração, pois nunca tinham visto nem ouvido semelhante coisa soar. Também foi ocasião de grande devoção uma cruz que os próprios indígenas levantaram, tendo-lhes nós explicado por que razão os cristãos adoram a imagem da Santa Cruz. Eles se ajoelharam então conosco para adorá-la. Desconhecido até agora nestas terras, espero em nosso Senhor, que é desconhecido até agora nestas terras, espero em nosso Senhor que esta cruz seja o princípio para se levantarem muitas outras. E o nosso Brasil foi conhecido como terra de Santa Cruz e será conhecido assim para sempre. De fato, São Roque Gonzales aqui faz uma profecia nas terras do Paraná. E dessa forma, essa profecia ecoa na história e nós podemos dizer com toda a propriedade que nós somos os filhos da terra de Santa Cruz. E bendito seja o nome do Senhor por tão grande dom e tesouro que nós recebemos. A fé, os sacramentos, mas sobretudo o testemunho de Cristo vivo e ressuscitado na vida de todos esses homens e mulheres que entregaram sua vida pela missão na nossa América. Que pelo sangue dos mártires e pelo coração ardente dos pregadores, nós possamos perseverar com a intercessão deles nos céus, num caminho de verdadeira fé, num anúncio contínuo de Cristo ressuscitado, vivendo em comunhão com Ele e por Ele, vivendo e sendo em favor de nossos irmãos, um verdadeiro vínculo de comunhão com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, pela intercessão da Nossa Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, Padroeira do Brasil e de toda a América, e pela intercessão dos nossos santos irmãos mártires, São Roque Gonzales e companheiros, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.